Olá, eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje a gente vai fazer mais um podcast de mitos e verdades, com as perguntas dos nossos pacientes que mandaram para a gente também pela internet. Hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista, sobre essas perguntas. Tudo bom, Dr. Ricardo? Tudo bem, Renata? Então, temos várias perguntas aqui, eu vou ler para você, vamos ver se você vai conseguir responder. Vamos lá. A toxina botulínica é apenas para mulheres mais velhas? Renata, isso não é verdade. A toxina botulínica, ela frequentemente é feita em pacientes mais velhas por questões estéticas, porque a pessoa já tem mais linhas de expressões. Mas as pessoas jovens que têm muita linha de expressão, elas também vão ser beneficiadas pela toxina botulínica. E a toxina botulínica, ela tem um efeito que é, digamos assim, transitório durante o período que ela faz a paralisação daquela musculatura e suaviza aquelas linhas de expressão, mas ela tem um benefício que é a longo prazo. Se a pessoa faz com alguma frequência a aplicação da toxina botulínica, ela acaba tendo menos linhas de expressão e linhas menos profundas com o processo de envelhecimento. Então, o ideal é que a pessoa comece a fazer jovem e não tão velha O mais assim. cedo O mais cedo possível, né? possível. Sim. Preenchimentos dérmicos são permanentes? Renata, existem produtos permanentes disponíveis no mercado, como, por exemplo, o PMMA, que foi o primeiro preenchedor dérmico utilizado em larga escala na dermatologia. Porém, esses preenchimentos que são permanentes, hoje eles não são utilizados com frequência para fins cosméticos. A maior parte dos preenchimentos que nós utilizamos, eles não são definitivos. Eles são preenchimentos que são biodegradáveis. Eles vão degradar com o tempo, sabe? Isso, num primeiro momento, algumas pessoas podem parecer que não é tão bom porque não dura tanto tempo. Uhum. Mas é muito mais seguro para o paciente, porque se o paciente tiver qualquer tipo de incômodo com aquele preenchimento, a gente consegue retirar ou ele consegue decompor com o tempo. E às vezes o que está usando hoje não é o que vai usar daqui a alguns anos. E a medicina vai mudando, Sim. né? E você tem a oportunidade de mudar. E nem só a medicina, até o padrão de beleza. Sim. Então, sim. assim, às vezes a gente vê pessoas que falam, eu gostaria de ficar assim muito tempo, mas às vezes ficar assim muito tempo vai causar uma certa estranheza daqui a 10, 15, 20 anos. Como aconteceu com as sobrancelhas, né? Que eram Sim. muito finas, depois muito grossas, muito pigmentadas. Já foram muito arqueadas, já foram pouco arqueadas, já foram muito chapeuzinho. Hoje a gente tem uma sobrancelha que é mais sutil, né? Então é uma boa, né? É uma boa não ser permanente. Procedimentos estéticos são só para quem quer melhorar a aparência? Não só para quem quer melhorar a aparência, Renata. O que acontece é, às vezes, a pessoa tem algum problema de saúde que teria benefício com procedimentos que são classificados como procedimentos estéticos. Então, por exemplo, às vezes um paciente que tem uma assimetria facial secundária, por exemplo, a uma paralisia facial, ela pode fazer uma toxina botulínica para melhorar essa paralisia facial. Um paciente, por exemplo, que tem uma sudorese excessiva, por exemplo, ele pode fazer uma aplicação de botox para diminuir uma sudorese, por exemplo, axilar excessiva. Então, não são só procedimentos estéticos. Na maioria das vezes são, mas a gente tem vários desses procedimentos que podem ter o uso também de melhora de qualidade de vida e de melhora de tratamento de patologias. Né? Bruxismo, por exemplo, botox, enxaqueca, a gente tem muita utilização do botox com melhora, tá? Vamos lá para mais uma. Fios de PDO causam dor significativa durante o procedimento? Geralmente, os procedimentos com fios, eles são bem tolerados pela maior parte dos pacientes, Renata. Na hora da inserção, vai ter a dor da agulha ou do furinho que vai fazer. Alguns fios são canulados, outros são de agulha, são agulhados, o que muda um pouco a dinâmica. Se a gente vai fazer um fio que é mais grosso, que a gente sabe que tem uma tendência de doer um pouco mais, geralmente a gente anestesia a área onde ele vai ser colocado, tá? E os fios lisos costumam ser muito confortáveis no pós-procedimento. Geralmente a pessoa não percebe que passou e não se incomoda muito. Os fios que são espiculados, que são os fios que têm tipo uns ganchinhos ou uns conezinhos,
eles costumam, às vezes, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, dependendo da movimentação que a pessoa faz, ele costuma dar umas beliscadinhas. Então, ele pode causar algum desconforto adicional. Essa é boa. Os bioestimuladores de colágeno são apenas para as pessoas que querem resultados rápidos? Não, muito né? pelo contrário, né? Os bioestimuladores, como eles vão estimular o seu organismo a produzir o colágeno, geralmente eles são procedimentos que o resultado é lento, ele não é um resultado rápido, tá? Inclusive, a maior parte deles, no dia que você faz, você tem um resultado muito sutil e o maior benefício, na maior parte das vezes, ele vai surgir 1 mês e meio, às vezes 3 meses depois daquele procedimento em si. Por quê? Porque o objetivo dele é estimular o seu organismo a produzir o colágeno. Então, geralmente os resultados de bioestimuladores, eles são extremamente naturais, porque eles têm uma tendência a ser por estímulo de colágeno, a ser muito parecido com aquilo que o organismo fazia antes pelo indivíduo, mas eles são lentos, eles não são resultados rápidos, né? Demora. A toxina botulínica pode causar paralisia muscular permanente? Não, a toxina botulínica não causa paralisia muscular permanente. A toxina botulínica, ela Posso dizer causa... que isso é uma infelicidade. É uma infelicidade, né? Quase que é, viu, Renata? Mas a toxina botulínica, o que ela faz? Ela inibe a contração muscular, ela tem uma ação lá no receptor muscular, né? Assim, para que não aconteça a contração daquela musculatura na placa motora. A ligação da toxina, ela é até uma ligação permanente, mas a placa motora regenera. Então, na hora que ela faz a regeneração, ela acaba voltando a funcionar aquela musculatura e o resultado não é um resultado permanente. Tudo que a gente não queria. Ou pelo menos... Agora, uma coisa que vale a pena falar também, assim, esse tempo de duração da toxina botulínica, geralmente, ele depende de fatores que são do próprio indivíduo. Então, por exemplo, se é uma pessoa que faz muita atividade física, geralmente dura menos. Se é uma pessoa que tem uma musculatura muito forte, geralmente dura menos. Se é uma pessoa que é muito expressiva, dura menos. Se é uma pessoa que faz muita careta, eu faço academia, eu pego muito peso, eu faço muita careta, tende a durar menos. Mas uma coisa que as pessoas não lembram é que, como é uma placa motora, se você estimula o músculo, ele volta mais rápido. Então, por exemplo, o dia que você faz a toxina botulínica, ele parou. Se você ficar lá na frente do espelho o tempo inteiro olhando lá assim, será que vai mexer? Será que vai mexer? Será que vai mexer? Vai mexer. Porque é igual fisioterapia, você tá lá estimulando, uma hora mexe, entendeu? Assim, então a preferência é, depois que você fez, esquece, tenta não ficar movimentando aquela musculatura para que dure mais. Conseguir um resultado mais duradouro. Mais duradouro. Né? Procedimentos estéticos são arriscados e não têm benefícios reais? Renata, a maioria dos procedimentos que a gente faz hoje, eles são procedimentos minimamente invasivos. Então, na maioria das vezes, eles são muito seguros. De um profissional habilitado e experiente. Exatamente. Então, assim, a maioria são procedimentos muito seguros. Contando essa condição que você falou, na mão de um profissional habilitado, cuidadoso e experiente. De um profissional, né? Isso. Às vezes não é só um consultório bonito, não é né? Exato. Só um cafezinho. Não. É muito além. É muito né? além disso. Exige muito estudo, muita dedicação, né? Assim, muita experiência para saber o que você está fazendo, né? Assim, e os benefícios, eles são benefícios, na grande maioria das vezes, reais, né? Você tem... A gente, aqui na clínica, a gente prioriza muito isso, na verdade, né? Assim, aquilo que a gente sabe que o resultado é muito sutil, por exemplo, que é um resultado que geralmente não chega à expectativa do paciente, a gente nem trabalha com eles aqui, na maioria das vezes. Porque nós optamos por não ter esse tipo de dor de cabeça. Tem algumas modas, né? Exato. Todo mundo tá vendendo, mas a gente não tem. A gente... o custo-benefício não... Não, e a dor de cabeça da não eficácia não compensa. Sim. Então, geralmente... É claro que nem todo mundo vai ter o mesmo resultado do mesmo jeito, porque cada um é cada um, né? Individual. É individual. Mas tem pessoas que reagem melhor a algum tipo de tratamento que outro. Sim. Né? Mas são tratamentos eficazes. Eficazes, isso. Bom, usar produtos anti-envelhecimento pode substituir a necessidade de procedimentos estéticos?
É mito. Né? Assim, os produtos anti-envelhecimento... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Os produtos anti-envelhecimento, eles ajudam? Ajudam, né? Assim, muito. Você tem hoje, na linha cosmética, por exemplo, medicações tópicas que ajudam a tirar manchas da pele, que ajudam a fazer a pele ficar uma pele mais firme, mais coesa, que ajudam a estimular colágeno, mas depende da origem do problema e do envelhecimento cutâneo aquilo que você vai fazer. Então, da mesma forma que um Botox melhora linhas de expressão que são por movimento de musculatura, ele não melhora a mancha da pele. Uhum. Da mesma forma, um produto tópico às vezes melhora muito a mancha da pele, mas não vai conseguir, com as tecnologias que a gente tem hoje, fazer uma paralisia de musculatura que leva a uma diminuição de rugas que são por movimento, que é o que o Botox faz. E muitas vezes o paciente quer fazer um procedimento só e resolver todos os problemas. Infelizmente também não isso também não é verdade. Não funciona. Isso também é um mito. O que acontece é que o processo de envelhecimento ele tem mais de um componente, né? Assim, você tem o fotodano, que faz o envelhecimento da pele, você tem a desidratação da própria pele, você tem a parte estrutural de envelhecimento e reabsorção óssea, de reabsorção de coxim de gordura do rosto, né? Daquelas almofadinhas que acolchoam o nosso rosto. Você tem essas linhas de expressão que são por movimentação. Então, para cada origem de problema, você vai ter uma origem de tratamento, né? Assim, você vai precisar hidratar bem a pele, você vai precisar de tratar aquelas manchas, você vai precisar de fazer alguma toxina que paralisa um pouco a movimentação. Às vezes, você vai ter que reconstituir um volume que foi perdido ou uma massa óssea que foi perdida, fazer algum produto que volumize suficiente para substituir essa perda. Então, é um tratamento complexo se você quer manter uma aparência mais jovial. Não, e é planejamento também, exatamente, né? Porque às vezes eu vejo pacientes comprando vários cremes às vezes que fazem a mesma coisa. Sim. E com esse valor poderia fazer um procedimento estético com muito mais resultado, muito mais eficaz e usar às vezes um produto com indicação de um especialista, mais certeiro, economizando aí nos valores que tem gastado. Nos valores, com um resultado muito melhor. Isso é frequente, né? A gente vê. Essa pergunta aqui é um pouco parecida com a primeira. Só é necessário realizar procedimentos estéticos se você tiver rugas visíveis? Não, porque aí depende da origem do problema e o que você está querendo fazer. Se você pensa em linhas de expressão, em rugas de expressão, você acaba que se você não estiver vendo, você não vai perceber e não vai fazer realmente. Mas se você pensar que o tratamento estético, ele faz a parte de volumização, ele faz a parte de cuidado com a hidratação, a textura, a cor da pele. Se você pensar que a gente pode fazer esses procedimentos como preventivos para o futuro, você não precisa ter rugas profundas para começar a tratar. Aliás, o ideal é que você comece a tratar antes das rugas profundas. O resultado é melhor. Muito melhor. Se você prevenir. Sim. Né? Tanto que hoje as pessoas estão fazendo cirurgia plástica muito mais jovens. Tarde. Muito mais tarde do que antes, porque fazem muitos procedimentos. Antes, com 40 anos, já faziam lifting total facial. Hoje isso não é raro. Uma realidade. É muito raro você ver um lifting facial numa paciente jovem. Porque a gente consegue trabalhar com procedimentos minimamente invasivos com resultados muito bons que vão jogar essa cirurgia plástica facial lá para frente. Né? E é claro, se deixar piorar muito... É muito mais difícil de tratar. E até financeiramente é muito mais caro. Né? Assim, porque você vai ter que fazer coisas muito mais complexas e robustas. Você acaba diluindo isso durante a vida, né? Exatamente. Muito bem. Bom, a gente tem várias outras perguntas, mas eu vou deixar para um próximo podcast. Eu acho que foi muito esclarecedor. Obrigada, doutor Ricardo. Espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra no próximo podcast.